Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje, de falar de uma coisa que eu amo, de que eu gosto, é a minha paixão, que é o design, e aí completando com o pensamento, né? Bom, eu tenho 25 anos de experiência na área de design, cresci dentro de uma indústria de eletrodomésticos, cheguei à gerência de design da América Latina de algumas marcas, também leciono para turmas de design já há 15 anos, sou professor e coordenador de pós-graduação, né, e professor de graduação. E hoje eu faço trabalhos, além de consultoria com empresas na parte de design estratégico, eu também trabalho com cidades e economia criativa e no desenvolvimento do arranjo produtivo local. Tá? E isso realmente é o que me deixa mais emocionado, porque aí eu estou inserindo o design na vida das pessoas e não em produzir um produto para ganhar um prêmio e assim por diante. Bom, para falar agora um pouco do que é Design Thinking, a gente tem que olhar um pouquinho no passado. Vamos ver o que vem acontecendo, né? O que aconteceu nos últimos 30 anos aqui no Brasil, para que a gente entenda qual é o próximo passo. A gente precisa entender o passado e ver o que ela vem mudando de comportamento, enfim, de uma série de coisas. Bom, década de 80, o design, como ele era inserido dentro da indústria? Ele era um bracinho da engenharia. Tá? E sendo um bracinho da engenharia, ele pensava em forma e função. Ou seja, ele dava forma para uma função. O que vendia na década de 80? Vendia um produto funcional. Em 90, a gente teve a enxurrada de programas da qualidade dentro da empresa, e o designer fazendo parte desse processo. Porém, um pouco amargo. Por que amargo? Porque era um processo burocrático e de hierarquia. E o principal inimigo da criatividade, talvez os principais, são a hierarquia e a burocracia. Aliás, na linguagem do design, burocracia nasceu para ser burlada. Tá? Então, a gente faz um pouco disso. Mas, meados dessa década, apareceu a internet. Né? As grandes indústrias entraram aqui no Brasil. Com isso, o grande número de concorrentes. E quando a gente passa a ter mais concorrentes, veio o primeiro marco do design, que era a diferenciação estética no seu ponto de venda. Certo? E a partir desse momento, nessa revolução estética, o design passa a ser importante. Quando chega em 2000, o designer deixa de ser um bracinho da engenharia e vai ser um bracinho do marketing. Tá? E sendo um bracinho do marketing, ele se aproxima perto dos consumidores, ele se aproxima perto das pessoas. Ainda faltando uma visão mais humana, mas ele se aproxima disso e importa algumas ferramentas que ele já havia aprendido na engenharia e conecta com o que ele começa a aprender em marketing. Tá? E depois disso, do ano 2000, meados de 2004, 2005, aparece o Design Thinking aqui no Brasil. Tá? Quando ele aparece no Brasil, a profissão começa a se reinventar. O designer hoje ele não é o mesmo da década de 80 e de 90. Ele pensa diferente. E a gente teve o suporte, óbvio, de Steve Jobs, da Procter & Gamble e uma série de coisas que mostraram o design como estratégia e de quanto ele agregava valor nos seus produtos e serviços. Ok? Bom, pensando nessa passagem, vamos pegar, só para entender um pouco, o que a gente vendia. No passado, se a gente for pegar um óleo de motor, o que ele vendia? O atributo racional. Era o lubrifica melhor. Década de 80. Depois, benefícios funcionais ele começou a vender, que era o carro quebra menos, padrão de qualidade. Depois, benefícios emocionais, tranquilidade para viajar, quando já começa a entrar no mundo do design by branding. E depois, valores emocionais, que hoje todo mundo fala, qual é o seu valor, o que você vende, o porquê você vende. Certo? Então, essa evolução de sair de produtos, chegar em serviços, do tangível para o intangível, o que acontece? Hoje a gente vende a tal da experiência. Né? Todo mundo, preciso promover uma nova experiência. Mas que experiência é essa? Experiência é uma fórmula. Tá? Expectativa menos percepção. A expectativa que você tem de consumir alguma coisa versus a percepção de quando você consome, que te dá uma experiência satisfatória ou insatisfatória. Né? E a partir desse momento, onde a gente começa a falar um pouco mais sobre Design Thinking, é só olhar aqui na evolução do celular, né? O que a gente vendia antes e o que a gente vende hoje. O que tem na nossa mão hoje? Uma série de serviços e de experiência em um único produto. Quais serviços?
GPS, e-mail, internet, cronômetro, enfim, agenda, uma série de coisas em um único produto. Mas aí vem a pergunta, e agora, né? O que vai acontecer em 2020, 2025, 2030? Parece longe, mas chega, né? A pergunta é, qual o valor das coisas? O que vamos consumir? Como vamos consumir? Por que vamos consumir? De quem vamos consumir? Como vamos usar e descartar? Certo? Então, são essas perguntas. E por que eu coloco essas perguntas? Porque no passado o designer respondia, hoje ele aprendeu a perguntar. Tá? Então, essa é a nossa função. Bom, aí um vídeo só para vocês entenderem o valor das coisas. Emma! 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Então tá aí, né? O tal do valor das coisas, depende do momento e situação. E é isso que o design entende, momento e situação. Bom, perguntando sobre o que está para acontecer, daquelas perguntas lá que eu mencionei, qual é a visão de futuro, né? Qual é a visão de futuro de vocês? Qual é a visão de futuro da empresa, dos negócios? Sendo que a gente vive uma sociedade bombardeada por marcas. A gente, da hora que acorda, da hora que a gente dorme, é uma série de marcas que vão bombardeando a nossa cabeça. Mais de 3.500 mensagens por dia. Como eu faço uma chegar no meu coração? Como eu faço uma ser percebida? Tá? Depois, a gente vive num momento de incerteza e ambiguidade. Tá? Eu converso com os empresários, a maioria não está nem em busca do conhecimento, eles estão em busca da certeza. Há um medo muito grande por parte do empresariado no desenvolvimento de qualquer que seja o seu produto ou serviço. E mais do que isso, além de a gente ficar empurrando um monte de coisa na prateleira, de querer vender mais, para promover esse consumo, a gente tem a escassez. Quando eu falei do celular, o que ele promove? O número infinito de informações, com isso começa a faltar tempo. Qual a maior habilidade hoje do ser humano? Gerir o seu próprio tempo. Qual é a escassez? A privacidade, por exemplo. E quando a gente fala de escassez, na linha do tempo, a gente entende que tudo que vai faltando vai ficando caro, valioso. Tá? Então, quando eu fiz essa pergunta para os adultos, qual era a visão do futuro, eles me responderam essas imagens. Mobilidade, lixo, a seca, a segurança, a educação, uma série de coisas. Essa é a visão de futuro de nós adultos. Nada mais é do que um mundo negro, cinza. Essa é a visão da maioria das pessoas. Bom, e agora, por que design? Antes de falar do thinking, por que o design? Nós, designers, estamos acostumados com incertezas e com ambiguidades. Nós, designers, trazemos um cenário futuro. E é por isso que hoje o design talvez é uma das principais ferramentas da inovação. Mas o que é design? Fácil. Procura no Google. Né? Olha aqui, ó. Eu nem sei falar que número é esse, mas tende ao infinito. Ok? Digita a palavra Deus e digita design. Vê o que vocês estão procurando primeiro. Estão procurando mais design do que Deus. Tá? Deus é um número muito menor do que isso. E aí, a informação, processar essa informação. Né? Pode aparecer diversas coisas sobre design. Desde que tenha fundamento, eu não discordo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as informações do que é design. Na minha opinião, o que é design? É quando você muda uma situação, um produto ou um serviço existente para que seja escolhido ou preferido. É por isso que uma empresa procura um designer, para que o seu serviço, o seu produto seja o preferido ou escolhido. E é aqui que o designer trabalha, no escolhido ou preferido. Quais são as ferramentas que vão levar ao ponto de venda ou para a comunicação para que ele seja o escolhido ou preferido? Mas com relevância, com valor percebido, para que o cara perceba aquilo que você está vendendo, a sua verdade. E aí entra o design thinking. O design thinking é assim, existem algumas perguntas, e vocês vão entender se vocês pensam design ou não pensam design. Primeira delas, vocês são eficientes ou inovadores? Essa pergunta eu falo para as empresas. O que é eficiente? Estuda um cenário atual, explora um cenário atual.
Nicho de mercado, concorrente, material, tecnologia. As empresas tendem a ser eficientes. Inovação é um cenário que não existe. Qual a diferença? Pensamento analítico versus pensamento intuitivo. Tá? Depois, a sua empresa olha para o consumidor ou para o usuário? A mesma pessoa. Depende da percepção das coisas. O designer olha para o usuário. O designer vivencia o dia a dia do usuário. Vocês analisam o problema ou a necessidade? Esse daqui talvez seja uma pergunta muito importante. A empresa ela entrega no seu briefing uma série de problemas com a solução. E aí o designer fica amarrado àqueles problemas que a indústria percebeu. Vou dar um exemplo. Por que o Orkut morreu? Ele morreu porque matou a principal necessidade das pessoas, vigiar a vida dos outros sem ser percebido. Certo? Problemas e necessidades. O Instagram, o que ele resolveu? Os dois. Necessidade, um canal de você se conectar numa rede de relacionamentos. Problemas, eu não conseguia mostrar uma foto adequada. O Instagram deu. O Instagram deu uma série de filtros onde eu conecto com todo mundo e mostro uma foto bem detalhada. Eu crio para as pessoas ou com as pessoas? Criar para as pessoas, vivenciar uma bolha. Criar com as pessoas, chamar as pessoas para o desenvolvimento de alguma coisa. Chamar o usuário, chamar uma equipe multidisciplinar. Mais uma coisa, no design, se você erra, fala. Não esconde. E a empresa tinha muito disso, esconder o que tinha errado. Não, no design a materialização é para descobrir o erro, é para mostrar o erro. E se eu entrego o valor tangível ou intangível, sendo que o valor intangível das coisas hoje refere-se a 70% do valor de um produto ou um serviço. E por último é o refletir. Né? O designer reflete. E é isso. Né? O que é pensar designer? Ser inovador, olhar para o usuário, analisar necessidades e seus conjuntos de problemas, errar e errar mais rápido. Quem sai na frente hoje? Quem descobre o erro primeiro? E entrega do valor intangível. O design thinking. Toda empresa tem um departamento que pensa e toda empresa tem um departamento que faz. Ok? Pensar sem fazer é um sonho. Fazer sem pensar, um pesadelo. Onde entra o design? No coração. Ele conecta essas áreas, ele sente. Se eu quero vender alguma coisa, eu preciso sentir aquilo que eu estou fazendo. Designer significa isso, né? Pensar design. Esse emaranhado de coisas para que a gente chegue numa solução. Ou um processo de divergência e convergência. Ok? Baseado em 3 perguntas. O que, como e por quê. Certo? Então, o que eu quero descobrir e definir são as necessidades. Como eu vou definir e desenvolver o conjunto de problemas que envolve essa necessidade. E o porquê eu entrego alguma coisa. Essas 3 perguntas são super importantes, porque o que vocês estão fazendo aqui, todo mundo sabe. Estou participando de um evento TED. Como vocês estão fazendo isso, já começa a mudar. Agora, o porquê vocês estão aqui, que é o importante. O porquê é a busca pela qual eu quero apresentar. É uma causa. Tá? E é nisso que a empresa precisa comunicar. Mas para ela comunicar o porquê, ela precisa passar pelas outras perguntas. Briefing. Qual é o resultado de um briefing? Né? O briefing é aquele conjunto de problemas que o cara entrega uma solução. E antes a gente trabalhava daqui para cá. O que faz o designer hoje? Vai lá atrás para ter uma redefinição desse briefing. Isso significa um briefing. O que é isso? Uma favela. Tá? É uma favela. Só que essa favela está de cabeça para baixo. Qual é o risco do briefing? Confundir o familiar com o conhecido. Bom, esse é o mapa do Design Thinking. Eu estou de olho no relógio aqui porque é o meu grande desafio. O Design Thinking ele é baseado em 3 coisas. Empatia, a arte de conhecer as pessoas. Colaboração, a arte de criar coletivamente. Prototipação, a arte de aprender com o erro rapidamente. Esse é o processo do Design Thinking, onde a gente vai da descoberta à evolução. Bom, falando um pouco do Design Thinking, para mim é esse gráfico. Tá? Esse gráfico é o que mais se apresenta o pensamento do Design Thinking, que é você se conectar ao coração das pessoas. Por que isso?
Porque eu posso falar sobre um serviço que eu tenho ou um produto, mas as pessoas podem esquecer. Eu posso mostrar o que eu faço ou o que eu entrego, mas as pessoas também podem esquecer. Agora, quando eu faço essas pessoas sentirem o que eu quero, de verdade ela não esquece. Antes de ir para o último vídeo, quando eu perguntei para uma série de adultos qual era o futuro, uma visão de futuro, eles responderam um futuro cinza. Quando eu perguntei para as crianças, elas responderam um futuro colorido. A pergunta é, o futuro já é? Não, o futuro não é. Se o futuro não é, por que eu tenho que pensar no cinza? Por que eu não posso contribuir com o pensamento das crianças? Eu vou mostrar agora um vídeo que retrata o que eu quero falar de experiência. O que uma indústria de eletrodoméstico fez para conquistar o coração das pessoas. Boa noite. Tudo bem? Posso abrir aqui? Pode. Tem uma surpresa pra você lá fora. Vamos comer uma ceia de Natal, então? Essa é a mesinha de Natal de vocês aí, ó. Obrigado. E como é que é trabalhar no Natal? A gente sente falta, sente saudade, né? Aquela vontade de estar perto, né? Mas a gente sabe que as pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, elas precisam muito mais do que os nossos esposos, nossos filhos que estão em segurança em casa, né? E a gente tem que ir por isso. Primeira vez que eu fico longe deles. Coração mesmo, a gente ficou muito feliz, foi uma surpresa. Eu queria propor um brinde para todos vocês e um Feliz Natal! Bom, gente, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu.